Sério? Sério que tô eu aqui? Tchê, mas tá faltando gente para apresentar esse programa aqui. Tiveram que pegar o Ribeirinho, mas amanhã quero dizer que Meneghete está de volta, fiquem tranquilos, né? JB já vai falar lugar incerto e não sabido. E estou aqui, né? De volta das pequeníssimas férias, tentando agradar a todos, nem sempre conseguindo, mas a gente faz o que pode. Seja bem-vindo, está começando a semana que é fantástica, porque tem o Inter da Libertadores da América. É, baita jogo amanhã lá na Argentina, vamos falar muito, mas muito sobre isso. E tem todo o final de semana de repercussão, né? A derrota do Inter para o Cuiabá do Deivinho. E o Grêmio, a duras custas, arrumou um empatezinho nos acréscimos contra o Goiás lá na Serrinha. Tudo isso e muito mais. Nos Donos da Bola, que está entrando no ar na sua TV Bandeirantes Canal 10, tá na Rádio Bandeirantes 94,9 FM e para o mundo, no YouTube, os Donos da Bola RS. Tem enquete no ar? Tem enquete no ar. Vamos lá, Paulinho. Pensando no duelo contra o River Plate, o desempenho do Inter contra o Cuiabá preocupa bastante? Não tem relação direta. Gera grande expectativa. Eu estou aguardando na aba Community dos Donos da Bola a sua participação. Que beleza, gente! Buenos Aires, querido! Vamos até a capital porteña, lá onde tudo está acontecendo. Ai, que ansiedade, que nervosismo! Olha que carinha bonitinha, bochechudinho, nosso Kiko! JB, onde é que você está? Me dá um ambiente da capital argentina entre River Plate e Libertadores da América. Boa tarde, JB. Boa tarde, Ribeirinho. Boa tarde para todo mundo. Olha, o ambiente aqui está mais ou menos parecido com Porto Alegre, no clima, né? A situação é a seguinte, só se fala no jogo, é óbvio, tá frio, ou pelo menos é uma temperatura mais baixa do que alta, e eu tô aqui direto do hotel, tô pertinho da concentração do Internacional. O Inter ainda não desembarcou em Buenos Aires, desembarca no meio da tarde, pro começo da noite aqui na capital, ainda faz um treinamento. Mas assim, muito se fala sobre o jogo. Eu só vou te dar uma manchete, Ribeiro. Uma manchete que eu vi por aqui. Porque eu fui conversar com o pessoal aqui, com os argentinos, dizendo assim, não, pois é, no mínimo 86 mil pessoas, 86 mil é a capacidade do estádio, vai ter uma parte que vai estar penalizada por conta de mau comportamento e tal, mas mais de 80 mil, eles, quê? O estádio 86 mil é a capacidade oficial. Como não tem cadeiras naquele setor popular perto do gramado, há informações, eu sei que pode ser meio que, teorias e tal, aquelas coisas do futebol, mas há informações que o River está botando mais de 90 mil pessoas no seu estádio, Ribeiro. Sério? Que loucura! Daqui a pouco eu quero mais um ambiente. Eu sei que você tem até os jornais, os newspapers aí, né? Pra provar que você tá na Argentina, né? Mas antes de mais nada, eu tenho o Danielzinho, eu tenho o Diogo Rossi, mas eu tenho um cara lá, olha a carinha dele. Não vem com esse sorrisinho, porque eu sei que tu tá ansioso, baldaço. Tu tá tremendo, mas não é de medo, não. Não é de medo, não. Você está só ansioso para a hora do jogo chegar. Não é baldacinho? Olha, meu querido Ribeiro Neto e todo mundo que está assistindo aqui, eu faço questão de dizer umas coisas para vocês. O que nós vimos ontem no Beira-Rio foi um filme de terror. Foi um filme de terror, né? Eu acho interessante que a gente está desde o começo do ano tentando implementar narrativas que atenuem o mau futebol do Internacional. Na época do Mano Menezes era a história dos 15 minutos. O Inter joga 15 minutos excelentes, tem que buscar esses 15 minutos o jogo inteiro e tal, e nunca veio e o Mano Menezes foi embora. Agora com o Kudê, nos 2 jogos dele, é a história do primeiro tempo. E o primeiro tempo impecável, não teve nada de impecável no primeiro tempo de ontem. O Internacional nem produziu tanto assim, embora tivesse tido boa movimentação como teve contra o Bragantino, mas não chegou com qualidade muitas vezes e ainda tomou um gol patético no primeiro tempo ontem como tomou. O resumo da história é o seguinte, é aí que eu quero chegar apresentando perspectivas para amanhã para vocês. Se eu for analisar de forma fria neste momento, eu diria a todos vocês, de forma realista e racional, que não existe nada palpável de perspectiva de que o Inter vai passar pelo River Plate. O Inter está jogando um mau futebol o ano todo.
O Inter não consegue jogar bem. O Inter não tem desempenho. O Inter tem individualidades que despencaram por completo no time. O Inter não está jogando nada. A perspectiva diante do desempenho do Inter de enfrentar o bom time do River Plate é nula. É nula. Agora, nós estamos falando do Internacional. E eu quero apelar para isso aqui, ó. Para esse símbolo aqui. Para essa camisa aqui. Essa camisa do improvável. É a cara do Esporte Clube Internacional nestas situações dar uma resposta que ninguém espera. Dentro do imponderável do futebol, mas do peso desta camiseta aqui. E eu acho que o Internacional, sim, por conta do que significa esta camisa. O Inter que ganhou do Barcelona em 2006, que nenhum mais otimista colorado imaginava. O peso desta camisa pode ser fundamental para que o Internacional se reagrupe no jogo de amanhã, que estabeleça uma estratégia impecável, porque ela é fundamental, e eu citei aqui o 2006, em que a nossa estratégia foi fundamental, que o Inter tenha uma estratégia impecável montada pelo senhor Eduardo Cudê e que o Internacional volte vivo da Argentina. É nisso que eu estou acreditando, porque se eu for olhar o futebol que o Inter está jogando, com Mano, com Cudê, com Seixas, com Valência, com Depena, com Wanderson, o Inter não está apresentando nada, Ribeiro Neto. Mas aí eu vou alimentar essa tua esperança nesse distintivo, também com questões práticas de jogo, né? Mas eu vou primeiro apresentar os nossos outros integrantes, já falei deles, e eu quero que vocês acionem o JB da Argentina. Eu não sei se ele está comendo um meia luna lá, mas enfim, essa hora não sei se dá. Danielzinho, tu tá tão ansioso quanto o Baldasso ou não, Danielzinho? Não, eu estava mais ansioso no teu retorno. Até porque o Guerreiro tá cansadinho. Que isso, uma semana só. É que para te substituir precisa de uma 10. equipe toda, né? Mas, Ribeiro, brincadeiras à parte, eu, ao contrário até do que disse o Baldasso, eu vou valorizar o primeiro tempo do Internacional. Concordando com ele que não foram muitas as oportunidades, é verdade, mas ali se viu um Inter com outra postura. Claro que é difícil que esse Internacional jogue 90 minutos com a intensidade que ele jogou o primeiro tempo. Mas é preciso reconhecer que houve uma mudança. Houve uma mudança. Agora, o Inter é um time que, da forma que joga, ele dá espaços para o adversário. O River Plate é um time de muita intensidade, um time de saída rápida e um time de muita qualidade. É natural que o torcedor se preocupe, o Ribeiro. Até porque o Inter se preparou mal para esse momento. Deixou para trazer um novo treinador perto do confronto, contratou jogadores com a Libertadores da América em andamento, traz um centroavante que precisa dar uma resposta imediata, mas eu tenho que entender que é um jogador que vai precisar se adaptar e até agora do que apresentou foi muito pouco. Tem que se apegar, é o que diz o Baldasso, vai ter que se apegar na camisa. Porque aquilo dentro de campo... E não é pouco. Não, vamos parar de jogar para a torcida. A camisa até agora não levou o Inter a títulos. Me pareceu uma crítica. E das pesadas. É que a camisa do Inter até agora não levou os títulos. Mas como que não? Mas isso aí é pura camiseta. O Internacional foi campeão ano passado. O Inter foi campeão do mundo na camiseta, Daniel. Não, na estratégia, Ribeiro. Na estratégia. Então, a mania de desconsiderar o que é feito. Tá bem, mas olha um pouquinho. Então vamos falar de estratégia de jogo. O Inter tem estratégia para surpreender o River ou não? Eu acho que tem sim, viu, Ribeiro? Um abraço a todo mundo. Eu gosto da ideia que o Inter implementou contra o Cuiabá nos primeiros 45 minutos, da pressão alta, daquela tentativa de roubada de bola logo na saída. Eu conversava ontem, inclusive, com o Leonardo Meneghetti, tendo em vista, né, as dificuldades que o River tem na saída de bola. Se o Inter conseguir aplicar aquilo que aplicou nos primeiros 45 minutos contra o River Plate, eu acho que tem totais condições de fazer um enfrentamento. Eu não vejo uma distância muito grande entre o Inter e o River Plate, né? Apesar do momento, aí sim, no momento há uma distância bem significativa. A gente está falando do campeão argentino contra o Internacional instável, com mudança de treinador. Aí sim, aí a distância ela é gigantesca, a gente não consegue nem aproximar um do outro. Mas dentro do campo, com as opções que o Inter pode implementar, e eu acho que o estilo do treinador, o estilo do Cudê, podem levar o Internacional ao enfrentamento contra o River Plate. Eu tenho a ideia de que amanhã o Inter vai fazer o grande jogo. Até porque, na minha visão, e aí eu estou me baseando naquilo que eu ouvi do Sérgio Rocher, em especial, goleiro do Internacional, que deu uma entrevista a uma rádio uruguaia na semana passada,
a cabeça dos jogadores do Internacional está nesta partida. Ou seja, se a cabeça lá está, vai ter então o Inter vai né? fazer um algo mais. Vai ter o algo mais, não está proibido ganhar, mas que é difícil, e é compreensível a preocupação que o torcedor tem. Antes de eu voltar com o JB, fala, Baldacinho, Baldacinho. Esse é o tema mais rico para a gente analisar, a tal da estratégia. Gente, nós tivemos na semana passada em Porto Alegre uma lição para o Internacional. O Grêmio enfrentou um time melhor do que o dele, que é o caso do Inter amanhã, que vai enfrentar um time melhor do que ele. O Grêmio no ano passado entrou em campo da mesma forma que entrou em campo em todos os outros jogos. É aquela história do Zagallo na Copa de 74. Zagallo, como é que você vai enfrentar o carrossel holandês? Eles é que tem que se preocupar com a gente. Foi assim que o Grêmio enfrentou o Flamengo e tomou-lhe um totó. A estratégia do Internacional precisa ser impecável para o jogo de amanhã, pensando na forma de jogar espelhada no adversário. Em 2006, senhoras e senhores, já que nós estamos citando um monte aqui, esse Inter e Barcelona, em 2006, o Internacional montou o seu jogo em cima do Barcelona. Um senhor chamado Fernando Lúcio da Costa, que vem a ser o maior jogador da história do Esporte Clube Internacional, bateu no peito e disse: hoje eu não vou jogar. Eu só vou marcar o Thiago Motta, porque se ele não jogar, o Barcelona não joga. É disso que eu estou falando. E vejam bem, quando eu digo que o Inter precisa montar uma estratégia para o confronto contra o River, eu não estou dizendo que o Inter tem que jogar retrancado contra o River. O Inter não jogou retrancado contra o Barcelona, cara. Eu estou falando de jogar de igual para igual, mas pensando milimetricamente, minuciosamente em cada detalhe do adversário. Qualquer erro que o senhor Eduardo Cudê cometa amanhã na estratégia de jogo, o Inter toma um saco. O Inter não tem o direito de cometer nenhum erro no jogo de amanhã. Só tem uma mas coisa. Só um pouquinho, Diogo. Só quero dizer uma coisa para vocês, tá? Em primeiro lugar, JB, eu quero saber como é que o River está esperando o Inter, pelo menos aí, os torcedores com quem você conversou aí. Porque, em primeiro lugar, o River Plate não é o Barcelona. Mas outra é um bom coisa, time. só um pouquinho. Eu acho Não, que ele só um pouquinho não, é um bom time, cara. Assim, tá, nós estamos falando do Inter e Barcelona. Não sei se eu vou desenhar para ti, então. O Inter, isso o me River pareceu Plate uma crítica. não é Barcelona, tá? Não, pelo contrário, sério? o River Plate não é nem Flamengo. Sério? Tá? Ou seja, então, assim, ó, calma. Muita calma nessa hora. Ô, JB, como é que o River tá vendo o Inter? Se é que você conseguiu aí colher informações dos bastidores do ambiente, hein, ô JB? Consegui, Ribeiro, consegui. O que eu posso te dizer? O River é campeão argentino, mas ainda não convenceu totalmente. O Demichelis é o técnico e a informação que o Olé até entrevistou ele, eu até estava comentando agora mais cedo com o Benfica que todo mundo parece que entrevistou o Demichelis. O Clarim tem uma entrevista aqui exclusiva no Clarim com o Demichelis, é uma página inteira que ele tá falando sobre o Internacional e ele fala o seguinte, ó, o que ele fala: me identifico com este River intenso e ofensivo que ganhou a maioria das partidas. O Demichelis falando isso. Eles colocam uma foto do Munheco também abraçando o Demichelis, como que referendando o trabalho dele. E lá pelas tantas eles dizem o seguinte, que foram bem no Campeonato Argentino, mas que para conseguir alguma coisa na Libertadores precisam ser mais fortes. Eles precisam ser melhores. O sentimento dos argentinos que eu colhi aqui é o seguinte: o time é até melhor no ataque do que tinha contra a equipe com a equipe do Munheco. Faz mais gols. É um time muito mais ofensivo, um time que faz muitos gols. Mas que a defesa toma muito gol. Eles têm certeza que o Inter vai marcar. Aí eu disse até para um dos caras aqui, um dos argentinos que eu estava conversando, ele disse: cara, tu não conhece o Inter tem um gol só nesse mês. E ele, não. O Inter vai marcar gols. O Inter vai marcar gol porque todo time argentino forte e fraco marca gol no River Plate. Só que o River Plate está fazendo muitos gols. Isso está sustentando a tática deles. Eles têm, inclusive, uma dúvida. Se se joga Solari, que é um atacante de 22 anos, que é o líder de assistências, um cara que joga na ponta direita, ou se volta com o Nátio Fernandes e recheia um pouco mais o meio-campo. Nátio Fernandes, aquele mesmo. Recheia um pouco mais o meio-campo, mesmo sendo meia mais ofensivo, para dar uma segurada no Inter. Mas que eles vão pro ataque, Ribeiro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas repito, não superestimem esse River Plate. Não superestimem. Aliás, embora isso, o favoritismo é deles. Ela é Michele Silva. Boa tarde. Boa tarde, Ribeirinho. Que saudade que eu tava de ti. Meu coração já não aguentava mais de saudade de ti.
Mas vamos falar do Internacional, vamos falar do técnico Eduardo Cudê, que concedeu entrevista coletiva após a derrota para o Cuiabá e falou sobre o favoritismo para o jogo de amanhã. Com quem está, afinal, o favoritismo? Cudê citou a posição do Inter na tabela de classificação, a dificuldade por conta do pouco tempo que ele tem para trabalhar essa equipe, ele que recém chegou. Também citou toda a questão do trabalho que ele vem fazendo com os atletas, de retomar a confiança. E a gente vai ouvir dele agora. Com quem está o favoritismo para esse duelo do Inter contra o River Plate? Vamos a enfrentar al campeón argentino y no estamos en la mitad de la tabla Brasileirão. Então, la actualidad indica que los favoritos son ellos, mas no vamos a hacer todo para poder pasar en esta llave. Y voy a volver a decir, que jugando como hicimos gran parte del juego, tenemos chance. Conozco muy bien el club, tanto yo como Lucho, jugamos mucho tiempo ahí. Y es un estadio difícil. Tenemos muchos jugadores experientes que saben lo que es jugar con mucha gente en contra, con muchos torcedores en contra y de jugar juego importante, no decisivo. Antes de falarmos do empate do Grêmio, o gol de André nos acréscimos. Tem notícia do Tricolor, é isso, Diogo Rossi? Duas agora para o torcedor do Grêmio. A primeira, o Grêmio contratou o zagueiro Rodrigo Eli, 29 anos, estava no Almeria da Espanha. Ele inicia o processo de vinda para o Brasil hoje. A expectativa é que amanhã já esteja na capital. Ele é gaúcho de Lajeado, estava no Almeria, jogou no Milan, né, na Itália também. É o zagueiro que o Grêmio está contratando em definitivo. O jogador está deixando o Almeria para jogar no Grêmio. E a outra informação que eu trago para o torcedor do Grêmio aqui, repercutiu essa manhã na imprensa turca e nós conseguimos algumas confirmações. O Grêmio está em vias de fechar o negócio com João Pedro, 31 anos, atacante ítalo-brasileiro que estava no Fenerbahçe. Teve como principal destaque a sua passagem no futebol italiano recentemente. E o Grêmio está contratando esse jogador por empréstimo com opção de compra. Ele é um segundo atacante que também faz função de centroavante, tem 31 anos, estava lá no time do Ener Valencia, né, lá no Fenerbahçe. Era uma opção do Jorge Jesus, né, era uma reserva por lá, não foi tão bem quanto tinha ido no futebol, né, italiano. Então esses dois jogadores estão contratados e até o fim do dia o Grêmio espera poder fechar mais um reforço para poder encerrar sua janela de transferência. O que é, Baltas? O que é que tu quer falar? Não, só para completar a informação, o Grêmio está contratando reserva do Valência no Fenerbahçe. É isso. Ah, ele é reserva? Ele é um segundo atacante, né, e estava no banco lá enquanto o Ener Valencia e o Batshuayi eram os titulares. E eu posso dar mais uma então, se tu quiser? Opa, por favor. O Breno tem uma proposta do Valência, uma proposta de empréstimo do Valência. O Grêmio pediu 700 mil euros ao Bari pelo empréstimo do jogador. O Bari achou muito caro. O Valência tem interesse, o empresário dele está na Europa e espera fechar o negócio em 2 a 3 dias. Se não, com o Valência, com o próprio Bari, mas o Breno não deve permanecer. Ou seja, de todos esses jogadores que o Grêmio aí, como é que é? Iturbe, Luan, como é que é? Bota o Luan fora do pacote. Iturbe, Luan, Bessosi, João Pedro e o Rodrigo Eli. E vem mais um ainda. O Grêmio não conseguiu nenhuma contratação para reforçar o time nessa janela. Pelo menos por enquanto, até o dia... Quantos jogos tu viu do João Pedro na carreira? Ele vai jogar de titular onde? Não, o João Pedro, nós acabamos de dizer, ele é o reserva do Soares. Também. E um segundo então, mas o Grêmio tinha que contratar esse jogador. O Grêmio não reforçou o seu time titular. Eu vou falar uma outra coisa aqui. Na janela, infelizmente, essa é a grande verdade. Roda aí, Paulinho, os gols de Grêmio e Goiás e os lances aí. Eu vou falar uma outra coisa. Nervoso também. Não, vou falar uma outra coisa enquanto o Paulinho roda os gols de Grêmio e Goiás. E se vocês me permitem, eu vou fazer isso com total humildade. Opa. Me desculpa, Antônio Brum. Eu critiquei Antônio Brum porque a janela estava muito lenta, estava devagar, as coisas não aconteciam e de última hora ele nos surpreendeu. Trouxe um jovem promissor argentino, Lucas Bessosi, da seleção argentina sub-20. Não. Posso terminar? Não, só porque é que tu está falando meia verdade, né? Por quê?
Vou te dar uma outra meia-verdade, então. Porque uma meia-verdade... Depende do ponto de vista. O Grêmio está trazendo Sim, um o meu ponto jogador de que assim como o YouTube lá atrás foi da seleção sub-20 argentina... Não, Ribeiro. Você está comparando um jogador de 31 anos com de 20. Ele é do Lanús, mas estava emprestado para o Central Córdoba. Vai, qual é o problema? Bom, assim, ó, com todo respeito... Qual é o problema? É que nem aquele outro coronel. Ele era Isso é discutível, tá? do Argentino Só que Júnior o Grêmio... e estava emprestado pro Tucumã. Tá, é ruim, então. Então alguma coisa não tá dando certo. Não, assim, ó, Daniel. Ribeiro, Porque tem era um duas menino de 20 coisas. anos, Primeiro, gente. 20 anos, um jogador que tem passagem por seleção da Argentina, tá? Seleção de base. Para aí, Ribeiro. É diferente dos demais. O cara tem passagem por uma seleção de base. Tá? Para muitos não significa grande Não, pra coisa. mim não significa mas nada. eu levo em consideração. Só que eu também concordo contigo que se sonhou com o Michael e se acordou com o Bessosi. Mas eu não vou ser preconceituoso em achar que o jogador não vai dar certo. Não é questão de preconceito, é O questão Renato, por exemplo, viu todo o material do jogador Também. e gostou. E entendeu que é um jogador que tem todas as características daquilo que Mas ele precisa. não vai Tá resolver certo. os problemas do Grêmio. O Daniel... É isso Não, que eu mas quero dizer. quem é que te garante que eles não vão resolver os problemas do Grêmio? Nem nada me garante. Assim Mas como então- nada me garante que vão. Tu entendeu? Não, mas esse que é o problema. mas é que tu É uma antes... interrogação, Ó, claro. primeiro que tu não viu nenhum desses jogadores jogar e tá dizendo que eles não servem. Esse é o primeiro ponto. Então só um pouquinho. Isso me pareceu uma grande Não crítica. é uma grande crítica. É uma grande crítica. Essa é a primeira coisa. Tu não viu nenhum deles e eles não servem. Esse é o primeiro ponto. Tá, mas só um pouquinho. Nós temos Me dá sinais. um jogo do Central Córdoba que tu viu Tá. que mostra que ele é insuficiente. Tá. Pronto. Ba- Ou do João admitido- Pedro no Fenerbahçe, ou do Rodrigo Eli no Almeria. Admitido então que Diogo viu todos esses jogos do Eu não vi Campeonato todos, Argentino. mas eu vi alguns. Parabéns pra ti. JB tá É o na mínimo. Argentina, ele pode ter alguma informação lá, direto na fonte, ô JB. Não, eu tô aqui vendo algumas coisas sobre tu tá falando sobre o Bessosi? Pode ser, pessoal. Eu tô vendo aqui sobre o Rodrigo Eli, que ele é o zagueiro que o Diogo Rossi falou, ele é gremista, né? Ele começa na base do Grêmio, ele é de Lajeado, ele é gremista mesmo. Recentemente ele deu uma entrevista na 0 Hora, dizendo que o sonho dele era voltar pro Grêmio, era ser jogador do Grêmio, agora tá realizando. E eu tô me inteirando mais sobre o João Pedro, as referências do João Pedro que não são boas, tá? Eu nunca recebi nenhuma referência boa. Sobre o Bessosi, ele é um atacante que já foi convocado para a seleção argentina sub-20. O técnico dele foi o Mascherano, que convocou ele no ano passado, em setembro, num amistoso 2-0 contra o Uruguai. Ele fez um dos gols da partida. Cara, vamos combinar, o Grêmio não queria ele, né? O Grêmio queria um jogador mais afirmado, o Grêmio queria um outro atleta. Como não deu a plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o Lucas Bessosi é o plano E do Grêmio. Vamos falar aqui a verdade. Porque não é nem a terceira opção. Mas, numa dessas, o cara pode dar conta no recado, né, Ribeiro? Isso tudo que tu falaste, isso que o Diogo falou, é tudo verdade. Ou seja, é tudo um grande ponto de interrogação. Meio-dia O fato é 27. eu vou dar a diferença para você. Se o Grêmio traz o Michel, tu sabe que o Michel vem para jogar. Vai agregar o time titular, correto? É meio óbvio isso aí. Assim como todos esses jogadores elencados aí que o Grêmio está contratando, nenhum deles entra no time. Nem o Luan, que o Luan, a gente sabe, conhece mais, tem uma história, só que tem que voltar a ser jogador primeiro. Então, não me veio com esse quadro da... Ô, Baldasso, A minha preocupação, sabe qual é, meu? vou te dar um jogador, Baldasso, que foi um furor na base da seleção brasileira. Centroavante, olha, recomendo, né? Como é que é? Henrique Almeida. Foi um furor na base da seleção brasileira. Então, não me venham com Teve um que foi um furor na base da seleção brasileira, o Ronaldinho Gaúcho. Hein? Teve um que foi furor. Olha... Eu não tô comparando, mas tu não pode achar uma... Não, só um pouquinho, Ribeiro. Não transforma aquilo que eu tô falando no que tu quer, que não foi o que eu disse. Eu vou dizer uma Tu tá coisa. transformando como regra geral o fato do cara ter passado por seleção dizendo que não brasileira significa. ou seleção argentina de base como algo que não significa nada. Não significa. Como algo que não significa nada. Tem um jogador bom e tem um jogador ruim. O Grêmio está trazendo um zagueiro. Vou te dar um exemplo que te ajuda. Um cara que jogou na base da seleção brasileira foi o Bruno Vini. Tu vê. Tem os dois lados da história. Não, eu quero, Mas tu tá tratando com uma regra geral, cara. Baldasso, me dá só 30 segundos, por favor, para dizer que são Considera o cara jogar na meio-dia e 29, tá? E eu já tô irritado. Na segunda-feira, eu já tô irritado. É inacreditável o que eu tô vendo aqui.
Até ontem o Grêmio não contratava ninguém, era ruim. Aí hoje o Grêmio contrata, é ruim também. Não, é que Ou o Grêmio- seja, tudo é pra criticar. É inacreditável. É inacreditável. Não é que não mudou, o Grêmio não contratou. Fala, Baldasso. Não, isso aí é importante. Ribeiro Neto, tu tem total razão. Tanto que o Internacional está seguindo a tua estratégia. O trabalho que é feito na base do Inter hoje é para ninguém chegar na seleção brasileira e não dar certo depois. O Inter foi eliminado no Campeonato Gaúcho esse final de semana, perdeu para o Grêmio no outro campeonato, tomou 5 no agregado do Santos no Sub-20 semana passada, não tem nenhum convocado em seleção nenhuma. O trabalho que é feito na base do Inter hoje é para não ter que passar por isso, viu, o Ribeiro Neto? Gustavo Grossi está orientado. Vamos formar só jogador ruim para ninguém chegar à seleção brasileira e correr o risco de dar errado depois. Tá, Tu aqui, voltou, ô, Diogo, fala tu só um voltou pouquinho. das tuas férias com maldade no coração. hein? Não, eu tô sendo Não, realista e voltou com pragmático. maldade no coração. Tu tá Ó, querendo dá vontade criar de- coisa Então, assim, ó, eu que vou- as pessoas eu vou- não falaram aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu tô Vai tomar um torcendo processo, tu vai ver o que é para bom. que algum deles dê muito certo. Eu Não, tô esse torcendo cachorro mesmo. tu não me aplica. Só que eu tô aqui falando as verdades pro torcedor Tá, do mas Grêmio. Ribeiro, assim, Só ó, isso. tem um detalhe, tá? Tem um detalhe que aí eu concordo contigo. É que, dependendo do que acontecer em termos de saída, a minha preocupação é que o Grêmio enfraqueça mais ainda. Não, é grupo. O Grêmio tá reforçando o grupo. Mas o grupo ontem ficou claro que falta qualidade ao boa. grupo. Então me fala do desempenho de ontem, ô Danielzinho. Eu achei um horror. Dê mais Um horror. detalhes O sobre Grêmio isso. sem capacidade para criar, com muita dificuldade para jogar. Né? Uma atuação, olha, acho que foi uma das piores atuações do Grêmio que eu vi na temporada. Foi uma coisa que a gente falou sexta-feira aqui, né? E eu esperava muito um jogador, cara. Esperava muito um jogador Natan Pescador. Ah, muito mal, né? Eu esperava muito esse jogador na partida. Muito mal. Mas foi uma coisa que a gente falou deu sexta certo, aqui, né? que se confirmou Agora- ontem, né? O Cristaldo tá mal, Tá. mas sem ele é pior, né? Pode ser, pode Sem ser. ele é muito pior, Mas né? aqui, assim, ó, o que eu acho... Até sem o Carbajo, viu? É. Não, é que Até sem o Carbajo. ontem eu peguei ontem eu consegui pescar 2, né? E eu não sou o Natan pescador, mas eu pesquei 2. O Carbajo é tão ruim assim tá que fez ruim. falta. É inacreditável, não né? é isso, não é isso. Eu vou tentar te explicar. Ontem nós fomos no cafezinho de noite e eu É estava inacreditável. eu tava muito na tua tese do Soares. O Carbajo jogou Que na o seleção Soares- de base do Uruguai. Joga Que o mais. Soares mal faz todo mundo ficar mal. E o Soares bem faz todo mundo melhorar. E essa é uma verdade, tá? É uma verdade. O que acontece é o seguinte, tá? O Tu achou que o Soares estava mal ontem? Soares não tá bem, né, tecnicamente. Não, né, mas nos últimos jogos. e né? por acaso ele está jogando recebendo bola, sendo Não, mas é que municiado? ele faz os outros Olha jogarem. aqui, ó, tá? Ribeiro, tem Tu quer dois ver- quer jogos uma que ele prova jogando. Ele disso? jogou isolado, O tá? Bitelo- Ele jogou isolado contra o Flamengo e jogou isolado ontem. O Bitelo não jogou nada. Esse Há jogador, quantos sim, eu concordo contigo. Caiu muito de produção, sabe? E por quê? Porque também o seu elo, o seu link não está bem. Então, o Grêmio é muito dependente da qualidade do Soares. E ontem achou um gol no final, né, Diogo? Achou Mas um tu gol. acha que... E é isso aí. Eu não... Desculpa, tá, Ribeiro? Assim, com todo o respeito, parece que eu tô só te criticando, mas eu Não, não consigo achar ruim o Grêmio ser dependente do Soares. Mas quem é que falou isso? Não, é que a acabou de falar. crítica que acabou de acabou falar de aqui. fazer é essa. Nós vamos de Acabou de realidade. falar que o Grêmio é dependente do Soares. Cara, não, eu eu- falei que é bom ou ruim? O Não, ruim é eu tu tô ser... fazendo a nada. mesma coisa que tu fez comigo. Vocês assumem fazendo o quê? a mesma coisa que tu fez Vocês assumem as comigo. suas próprias teses, não vem fazer escadinha em cima de mim, rapaz. Baixa esse Tá pensando o quê? dedo, rapaz. Cuidado que o último dedo em riste deu problema. Cuidado. É mesmo, é. Meu Deus do céu. Paulinho, Agora- põe a KTO aí, Paulinho. Põe a KTO aí, Paulinho, que agora eu quero ver. Cadastre o cupom Donos TV e tenha 20% a mais do valor. O jogo de hoje qual é, Paulinho? Ah, é amanhã. Então, é um mix de prognósticos, é isso, Paulinho? Ah, é só esse? Porque amanhã nós vamos falar de Internacional. Ah, tá. Então, Ô, o jogo, Ribeiro, vai, o jogo que nós vamos apostar qual é, Paulinho? Argentinos Júnior e Fluminense. Daniel. Eu vou por ti, hein? Eu vou por ti, porque tu me ajudou no jogo do Goiás com o Atlético Mineiro. Então eu vou deixar que tu dê o teu palpite, embora a torcida seja pro Fluminense. Qual é o palpite? 1-0. Então esse não é o meu palpite. Pra quem? Fluminense? Ah, pro Fluminense. Fala, Diogo. Eu acho 1-1. 1-1. 1-1 Argentinos Júnior e Fluminense. Aliás, Direto ganhei uma da- graninha hoje lá na KTO, tá? De Ei. manhã. Ganhei uma graninha no futebol feminino, né? Copa do Mundo, rolando, última rodada decisiva, aí ganhei uma graninha lá na vitória da Austrália. JB, direto da Argentina, o teu palpite para Argentino Júnior e Fluminense. Ó, o Germancano marcou o gol 1-0 contra o Santos.
O Argentino Júnior está legal, tal, Libertadores, mas eu acho que mesmo aqui na Argentina vai ser um 2-0 Flu. Olha aí. Baldasso, teu palpite. Vai ser 4-4. Fernando Diniz, né? Tem que tomar gol. Michele Silva, por favor, seu palpite. Eu vou de Fluminense 2-0. Olha aí, tá. Eu vou aqui pensar, analisar, entendeu? E cheguei à seguinte conclusão. 0-0. 0-0. Ah, sabia? KTO! Sabia. KTO.com, cadastre o cupom Donos TV e tenha 20% a mais no valor da aposta. O que eu faço agora, Paulinho? Michele Silva, Renato Portaluppi, fala-me. Vamos falar do que o Renato falou ontem após a partida contra o Goiás, Ribeiro, porque o Renato falou sobre o desempenho do time, ele avaliou o desempenho do time gremista na partida. Não gostou nada do que viu, se mostrou insatisfeito com o que o Grêmio demonstrou contra o Goiás, mas justificou de alguma forma por que o Grêmio teve esse desempenho tão aquém. Então vamos ouvir Renato Portaluppi. Não, a equipe hoje não esteve bem, bem abaixo do que a gente pode render. Não é desculpa, né? Mas sábado nós tivemos uma decisão contra o Atlético. Na quarta-feira nós tivemos outra decisão contra o Flamengo. Enquanto que o Goiás não teve nenhum jogo durante a semana, né? E, além de tudo, muitos desfalques. Não é desculpa, mas o entrosamento nunca é o mesmo. Primeiro tempo a gente praticamente valorizou muito a posse de bola dentro do nosso campo, não saímos tanto para jogar e essa não era a ordem. Segundo tempo, o Goiás cresceu, pressionou um pouquinho, conseguiram fazer o gol. E aí, digamos que a equipe tem acordado um pouquinho depois de ter tomado o gol. Chegamos ao gol de empate, mas bem além daquilo que a gente possa apresentar. Ô, Baldasso, o que aconteceu no sábado? Eu tenho uma tese de que vocês estão falando de prognósticos, de cenários lá para terça-feira, mas o jeito que o Inter jogou contra o Cuiabá, especialmente no primeiro tempo, que deu muito certo, não vai ser o mesmo jeito que o Inter vai jogar lá na Argentina. Então as referências eu acho que são pequenas nesse sentido. Concordas ou não, Baldassinho? Não concordo, Ribeiro. As referências são exatamente essas. O técnico Eduardo Cudê, tirando o Vitão, que entrou no lugar do Nico Hernandes nesse jogo, escalou mesmo o time nos dois jogos. As referências são exatamente estas para o jogo contra o River Plate. O que pode mudar é a estratégia, mas com figuras muito parecidas. Eu ainda acho, tá, que tem uma possibilidade do Cudê tirar o Depena na Argentina e botar mais um volante para resguardo. Mas eu quero dizer duas coisas importantes sobre o jogo de ontem, né? Em que o primeiro tempo foi aceitável e o segundo tempo foi uma catástrofe. E não vamos colocar a culpa no mercado, porque o mercado só foi expulso porque o Wanderson fez uma bobagem no começo do lance, o Wanderson que rigorosamente não tem jogado nada também. E outra, a tomada de decisão de Eduardo Cudê na hora da expulsão do mercado, ela é inacreditavelmente ruim. Eu estou tentando entender até agora o que ele quis, colocando o Tauan Lara e tirando o Johnny. Quando ele tira o Johnny do time, ele desmorona a sustentação do meio-campo e o Cuiabá desfila. Mas eu estou passando pano. Eu estou passando pano para o Eduardo Cudê porque é começo de trabalho. Mas esse pano acaba contra o River Plate. Aliás, tem um outro que eu estou passando todos os panos do mundo até agora, que é o senhor Ener Valencia, que jogou 4 jogos com a camiseta do Internacional e não jogou nada nos 4. E eu tô passando pano. Primeiro jogo estava chegando, segundo jogo o time do Mano Menezes não servia a ele, contra o Bragantino ele foi muito servido e tal, mas tá bem, passou. Esse jogo agora ele teve uma contratura muscular durante a semana, tô passando pano. Acabaram os panos. Gente, o Ener Valencia foi contratado para dar a solução diferenciada na hora decisiva. Chegou a hora decisiva. O Eduardo Cudê foi contratado para ser a solução mágica para que um Internacional funcionasse no final de temporada e conquistasse o único título que lhe resta, que é a Libertadores da América. Que o faça. Acabaram os panos. Todos serão cobrados por completo nos confrontos contra o River Plate. Pois eu vou dizer, Danielzinho, eu acho... Feelings. Oh, eu acho que o Ener Valencia se guardou para esse momento que o Baldasso está. Tá bom, Ribeiro, ele não tá jogando por isso. Isso me pareceu uma ironia desnecessária. O Johnny saiu do jogo, me pareceu, por estar cansado. Estar cansado. Tive essa impressão. É aquilo que a gente fala assim, ó. Primeiro, eu vi muitas virtudes do Inter no primeiro tempo, mas entendo que
É muito difícil jogar 90 minutos dessa forma. Kudê errou porque poderia ter mudado antes. Pensando, inclusive, já nesse jogo contra o River Plate. Mas, cara, o Kudê vai sofrer a carga de erros de planejamento para esse momento, cara. Ó, só um pouquinho. O Daniel, Kudê com 20 dias, se não classificar o Internacional, deu errado. Calma, mas os jogos nem aconteceram ainda. Eu vou explicar que o Baldacinho não entendeu. E depois eu quero perguntar pro JB se ele tem alguma perspectiva do que taticamente, como é que o Inter é esperado lá na Argentina. O Diogo, Oi. o Internacional jogou contra o Cuiabá com total volume de jogo, empurrou o adversário e ficou quase a totalidade do primeiro tempo no campo do adversário. Isso aí. Não é o mesmo cenário, não é a mesma estratégia. Não, como é que o Inter vai jogar, Ribeiro? Vai dividir protagonismo como com é que o Inter vai jogar? Lá. Então, assim, gente, só um pouquinho. Como é que o Inter vai jogar? O cenário é completamente diferente do que aconteceu contra o Cuiabá. Será que eu tô louco? Ribeiro, sabemos como é que o Inter vai jogar. Não, tu não sabe. Porque eu vou te dizer, tá? Tu acha que o Inter vai se retrancar? Mas eu acho que isso é bom. Isso é bom. Mas se é outro cenário, o Internacional jogou dessa forma, tu tá dizendo que o Inter não vai se retrancar, como é que o Inter vai jogar? Mas, tu não consegue existir a palavra equilíbrio, não consegue existir no teu vocabulário equilíbrio. Atacar quando der, defender quando pode e contra-atacar quando surgir a oportunidade. Não, mas eu acho que tem uma característica do time do Kudê que pode ser muito boa para esse jogo contra o River Plate, que é essa marcação alta. Pressionar a saída de bola do River. Que eles se atrapalham. Eles se atrapalham, eles têm dificuldade. Essa foi uma virtude do Inter no jogo. Tem o famoso jogo que é o título, né, do Campeonato Argentino, que é o jogo contra o Estudiantes. Apesar de o River ter massacrado o Estudiantes ali, demorou para fazer o primeiro gol, mas depois massacrou, leva um gol, né, do Estudiantes, e toda vez que o Estudiantes marca numa linha mais alta, faz a pressão para a saída de bola, eu sei que é um jogo, mas nós vimos outros jogos também, toda vez que essa linha mais alta marca a saída de bola, eles têm dificuldade. Eu sei que o Inter não vai aguentar 90 minutos fazendo essa marcação alta, mas se aguentar um bom tempo e conseguir fazer uma parte do seu resultado dentro da partida, eu acho que é bom. Outra coisa, o River Plate não tem um time alto também. É uma outra característica que o Inter pode se fazer valer. Assim como o Inter, eles tomam muito gol de bola. Eu volto a dizer, se a gente observar os momentos dos times, há uma discrepância significativa, né, entre River e Internacional. Mas se a gente observar de fato time por time, apesar do Internacional não viver um bom momento, eu acho que não existe uma distância tão grande assim. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado a vocês todos que no final do programa estão concordando, eu não concordo. com o fato de que há um time superestimado com o River que não é tudo isso. Um abraço para o Leonardo que está nos assistindo. Um abraço para o Meneghetti, dizendo assim, ó, o primeiro gol do River contra o Estudiantes foi aos 2 minutos, né? Então assim, isso muda muito o jogo. Claro que sim. Muda muito o jogo. Eu não acredito que o Inter vai tomar um gol com 2 minutos. Como é que o River está esperando o Internacional? Do jeitinho que viu lá contra o Cuiabá? Duvido, viu, JB? Então, eles estão repercutindo isso. Eu vi eles falando sobre o Inter do Tchatcho Kudê, o Inter do Mercado, que também é muito conhecido do torcedor do River, e também do Fabrício Bustos. Mas eu quero trazer uma informação que eu estou confirmando aqui. Confirmada. Tá? Charles Arangues é dúvida para o jogo. Ele não treinou hoje pela manhã e pode ficar fora do time. Hoje o time que treinou teve Campanharo no meio-campo e não Charles Arangues. Isso aí agora vai entrar naquilo que o Baldasso falou. Não vai jogar o Campanharo, né? Vai jogar um volantão aí. Eu não te duvido que entre o Gabriel, viu, Baldasso? Tá? Não, mas sem ritmo. Vou te dar o time que treinou aqui, ó. Então, Rômulo. Vou te dar o time que treinou. Rocher, Bustos, Mercado, Vitão, René, Johnny Campanharo, DP, Alan Patrick, Wanderson e Ener Valencia. Eu não sei, eu acho que é mais para Rômulo, para garantir pergunta o penal. pro JP que pode fechar essa informação. Esse foi o time que eu recebi. Esse é o time. Esse é o Baldassi, só para colocar. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, a zaga a que estamos acostumados. O Johnny na frente dessa zaga, o Campanharo como a função do Arangues, que era ali aquele motorzinho do meio campo, mas na direita de Pena, na esquerda o Wanderson
centralizado o Ener Valencia com o Alan Patrick de segundo atacante. Alan Patrick jogando no ataque. E aí, Baldasso? Ribeiro, Ah. eu tava assustado. Agora eu estou buscando fraldas para utilizar. Mas só um pouquinho, gente. Tá, a única coisa que me preocupa é a história do Arangues, né? O Arangues é de vidro mesmo, né? Como o Baldasso já falou. Sim, tu tá preocupado com o Arangues, o melhor jogador do Internacional. Eu tô preocupado com o Campanharo, Ribeiro Neto. O Arangues eu não tenho preocupação nenhuma. Não, mas é óbvio que eu tô preocupado porque o Arangues tem que jogar, né, cara? Uma pergunta pro JB, que tem muito mais capacidade de informação para me dar do que eu nesse momento. O Rômulo foi escanteado, arquivado? O que aconteceu com o melhor volante do Inter até aqui? Isso me pareceu Perdeu. uma crítica. Não. Ele perdeu bastante força. Inclusive, eu achei meio precipitado, tá? Mas eu já ouvi o seguinte, já estão reconsiderando se vão comprá-lo ou não. Eu acho que é muito cedo, é até dezembro, então não precisa comprar ele agora. Tá, mas o rapaz era titular do Inter até ontem, cara. Ah, mas mudou o treinador, não sei se mudou o treinador, mudaram Tudo bem, leituras. tudo bem. Fica aqui, pra quem acha que eu não faço, fica aqui a minha crítica ao Cudê. Ah, olha aí. É inexplicável que o jogador que vinha bem, titular, estava ajudando o sistema defensivo do Inter. Tudo bem que ele vire reserva, eu até não julgo, cada um tem as suas escolhas, eu não preciso concordar com elas. Mas ele é a primeira opção quando o Johnny não tá ou quando o Arangues não está, né? Por favor. Baldasso. Em 2020, o Eduardo Cudê, em uma de suas primeiras atitudes no Inter, tira o Rodrigo Moledo, que era um dos melhores zagueiros do Brasil, para colocar o Bruno Fux na zaga. Que era um absurdo, era um erro. Eu não critiquei na época, porque eu disse o seguinte, olha, o treinador está chegando, vamos dar direito para o cara de formar o time dele e aí a gente vê. Eu acho que é a mesma coisa agora. Tu acha que eu não considero um erro o Rômulo, seu primeiro volante titular, e ele simplesmente ter sido completamente escanteado para virar reserva da lateral? Tu acha que eu acho certo o Luca, que cobrava o Mano Menezes, que ele não entrava nos jogos com o Cudê, nem no banco de reservas ele fica? Tudo isso eu acho errado. Mas eu acho que o Cudê está iniciando o trabalho e ele tem o direito de fazer as escolhas dele. Para mim são erradas, mas ele tem o direito de fazer. Bom, deixa eu acionar a Michele, só quero dizer para vocês uma coisa. Tudo isso que nós estamos falando, especialmente da parte ruim, é claro, porque o Inter perdeu para o Cuiabá, a gente não pode ser desconectado com o fato, tá? Só que se o Inter vai lá e faz um enfrentamento, né, com o River Plate... Acabou o resultado do Cuiabá. Todo mundo vai encher a boca. É o Inter, é o Inter, é o Inter! Como se pudesse ser só o primeiro tempo contra o Cuiabá, não é, Michele Silva? Exatamente, Ribeiro. E você está pensando de uma maneira muito parecida que o técnico Eduardo Cudê, porque ele viu um primeiro tempo do Inter muito bom, considerado ideal nas palavras do comandante colorado. Inclusive, ele se mostrou positivamente surpreso com o que o Internacional conseguiu produzir na primeira etapa. Eu estive comentando esse jogo na Rádio Bandeirantes e o Inter, quando fez o gol, tinha mais ou menos 87% de posse de bola. Mas vamos ouvir do Cudê o que ele achou do primeiro tempo colorado. A verdade é que parecia um time com muito trabalho, não? Um grande jogo. Acho que poderíamos ter um placar muito mais amplo. Sei a responsabilidade que tenho, não vai ser uma excusa, mas é a verdade. Por o ritmo, por como queremos jogar, porque vamos a jogar con una línea muy adelantada y bueno, precisamos trabalho y eso va a ir dando cada vez más certo. Agora, claro, si você quer perguntar, obviamente, y yo acho también, no tem tempo, não? O que se viu o primeiro tempo é a ideia principal de o que queremos jogar e que vamos a trabalhar para manter mais no tempo de jogo, não? Vai lá, Diogo Rossi, me fala mais o que deu ruim aí, qual é o problema da contratação nova do Grêmio aí, ô Diogo Rossi? O detalhe é o seguinte, viu, Ribeiro, um abraço para quem está mandando várias mensagens aqui pra gente. A galera do Globoesporte.com deu a informação de que o João Pedro está acertado com o Botafogo. Opa! Tá? O atacante que o Grêmio está encaminhando a contratação. Eu falei com uma pessoa agora aqui que me disse o seguinte: estou surpreso porque nós temos tudo deste jogador.
Respeito máximo, obviamente. A informação no Rio é que o jogador avança para ser jogador do Botafogo, mas o Grêmio, inclusive, manda aqui que está surpreso com essa informação porque tem toda a condição do negócio já pronta e espera o atleta aqui. Bom, então, assim, vamos aguardar. É que nos últimos dias da janela vai ser uma metralhadora giratória também. Às vezes a gente sabe como é que... Às vezes a gente sabe também como é que se conduz isso, né? O famoso leilão, né, Ribeiro? Às vezes há uma tentativa de valorizar mais o atleta. Ou a famosa pressão para acertar aquele detalhe que falta, entendeu? Não, mas o caso do Grêmio não, porque o Diogo tem a informação que está tudo encaminhado. Se tu não fechar, vai vazar. Se tu não pegar, o outro pega. Não, mas Ribeiro, o detalhe é o seguinte, é que está tudo encaminhado. Está tudo encaminhado. O Grêmio está esperando o jogador vir a Porto Alegre. É mesmo, é? Esse é o detalhe. No caso do Grêmio, não teria nada. Não teria nada pendente, que eu digo, né? O Grêmio não tem. O Grêmio, inclusive, está surpreso porque não tem a informação de que o Botafogo tenha feito uma negociação de avanço com esse jogador. Estará surpreendido se, de fato, ele não chegar em Porto Alegre para assinar com o Grêmio. O Grêmio trata o jogador como reforço. Portanto, não tem pendência do Grêmio. Está tudo já o Grêmio trata o jogador como reforço. O Diogo, por favor, não me entenda mal. E vocês, por favor, aí... O Grêmio entende como reforço, o Ribeiro não entende, tá, gente? Só para deixar claro. Mas a minha pergunta é um pouco nesse sentido, tá? E é simplesmente objetivo, tá? Porque eu tenho que ir para o intervalo comercial. O Grêmio está contratando algum jogador para o time titular nessa janela ainda ou não, Diogo? Sim, João Pedro, Rodrigo Eli, Lucas Bessosi. Tu não entendeu a pergunta, vamos para o intervalo comercial fazer o quê, né? Michele? Ué, como assim? Como assim? Não entendeu a pergunta e aí joga pra mim e eles que se virem lá, isso. Que beleza, Bandeirantes. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando na nossa live. Os donos da bola RS no YouTube, para quem quiser acompanhar. Leilão por jogador ruim, não queremos, diz o Vinícius. Calma, Vinícius. Mais amor nesse coração. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando por aqui. Tem o Mário César Pereira. O meu Grêmio tá uma doideira, mas estamos no G4. É isso aí, gente. É isso que importa, entendeu? É isso que importa. Aproveita. Tá no G4, aproveita, pô. Acorda, Michele. Eu tô acordada. Eu não sei se vocês estão acordadas pro nível em que eu estou acordada. Dupla Grenal dormiu no jogo? Será? Olha, o Grêmio tentou acordar ali no final, né? O Inter dormiu no final. Um pouquinho diferente os dois, mas dá pra dizer que a neneca não estava em dia definitivamente. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui. Muita gente comemorando o retorno de Ribeiro Neto. Vocês sentem falta, a gente sente também. O Ribeiro é um gênio, né? Vamos combinar bem? O Ribeiro é um gênio. Isso que vocês não têm a oportunidade de conviver com ele, que é um negócio... Eu não consigo nem colocar em palavras o que é conviver com o Ribeiro Neto, de tão especial que é. Ele é um cara incrível. Tanto é que quando eu vejo que o Ribeiro tá aí, eu já meio que converso com as pessoas aqui, não, mantém o Ribeiro o máximo possível aqui dentro, durante todo o dia, pra gente conviver o máximo possível com ele. Por isso que é Donos da Bola, da TV, é Donos da Bola Rádio, é Atualidade Esportiva segunda edição, uma overdose de Ribeiro Neto. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Exemplo de animação. Hoje eu vim animada e vocês não estão valorizando. Vocês não estão valorizando. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui. Não, casamento é uma coisa que eu corro longe, viu? Muito obrigado. A Michele foi pra festa... Não fui pra festa nenhuma. Fui de nenequinha apenas. Ribeiro Neto é craque. Eu tô falando pra vocês, gente. Ribeiro é muito craque. E hoje ele veio com uma roupinha especial, né? Quem tá na live teve a oportunidade de acompanhar. Manda um abraço pro Renan Lima. Um abraço, Renan. Tamo junto. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Puxa saco, não. Valeu, beijo.